Vamos lá, a gente está no Daf Yud Het Amud Beit, na Mishnah, lá em cima. Vamos lá, a Mishnah vai falar agora sobre proibição de escrever em Cholamoed. Por mais que tenha a proibição de escrever em Cholamoed, como todos os melachot, quando são para evitar um prejuízo, pode-se fazer, assim também escrever. Então ele vai dar exemplos de coisas que pode escrever em Cholamoed, evitar prejuízo. Vê-lo continuamente se pode escrever no Cholamoed. Kiddushei Nashin, a gente vai ver na Gemara qual é o caso, que seria Ktubá, seria o papel que faz você santifica a mulher para o homem. Gitin, separação. Shovarim, Shovarim são recibos. Dayatikei é testamento que fala antes da pessoa falecer. Mataná, alguma coisa que o cara escreveu que deu isso aqui de presente para ele. Frusbulin. Frusbul é o seguinte: todo ano, toda Shmata Shemitah, teoricamente as dívidas zeram. Então, Prusbul é o estar que se faz para não zerar a dívida. Igrochum, o Bedin, ele escreve para aquele que está emprestando, para aquele que emprestou. Se o outro não devolveu, é tipo uma penhora de bens do que não devolveu. Veigrot Mazon, a obrigação do cara que casou com a mulher de dar sustento para ela. Estarei Khalitsa. Khalitsa é aquela pessoa que não aceita fazer o ibum. O irmão que faleceu, a esposa não tem filhos, deveria casar com ela, essa é a pessoa de ibum. Khalitsa, quando não casa, escrevem também um contrato de Khalitsa. Meunim é o seguinte: quando o pai ele tem direito de casar a filha, quando a filha é menor. Tem direito de casar a filha ou de prometer a filha, vamos dizer assim. Quando essa menina não tem pai e acontece de prometer, a mãe, o irmão dela mais velho prometer ela pode recusar. Nisso que ela recusa, o Beidin ele escreve um Shtar Miun, um contrato de uma coisa de recusa, para ela ficar livre para casar com quem ela quiser. O Shtarei Berurin, que o Beidin escreve sobre a herança, o que é de quê, por isso se chama de Berurin, porque ele é uma coisa que explica, esclarece. Gzerot Beidin, ou as Gzerot, decretos do Beidin pode escrever. Veigrot Rashut, a gente vai ver que esse Grot Rashut na Gemara. Agora vai explicar o que é. Vamos lá. Gemara. Amar Shmuel. Fala Shmuel, você pode casar com a mulher porque talvez outro vai pegar. Fala Gemara, lembra? Mas sai lei veio com os meus Yoshim. E o que prova para que Shmuel falou é que a gente vê nossa Mishnah aqui, são os que pode escrever. A primeira coisa que fala, que do Shim parece que é o negócio do casamento. Mas lá estarei que do Shim mais, será que está falando sobre o próprio Ktubá do casamento? Fala Gemara, não! Estarei psicata, aqui o que está falando na Mishnah que pode escrever é quando você escreve o passar, o que quer dizer isso? O que cada um vai dar para aqueles que estão casando, mas não o próprio casamento. O que era a vida da maravilha, como falou na vida, falando o nome de Rav, Kama Atanotan Levincha, Kach Vekach, Kama Atanotan Levincha, Kach Vekach, Amdu Vekitchu, Kanu. Se aconteceu que um sogro chega para o outro e pergunta: quanto você vai dar para o seu filho? Eu vou dar isso. Quanto você vai dar para o seu filho? Eu vou dar isso. Amdu Vekitchu. O Khatan falou: Ariat Mekudesh Libe Israel. Kanu acabou, começou e tem que valer, e os pais têm que dar o que eles falaram. E essas são coisas que você compra com falando. Lembra? Messai e parece que pode provar que falou Shmuel é o quê? Você não pode casar no Cholamoed, nem com virgem, nem com viúva, nem fazer ibum, porque isso aqui é uma alegria. Não pode misturar alegria com alegria, a gente já viu isso a gente já viu isso mais para trás. Mas noivar pode. Por quê? Ele falou Shmuel, talvez outra pessoa vai pegar na sua frente.
Lomibai Kamar fala Gmará. Tudo isso aqui tá falando no que a gente não casa, não pode fazer casamentos, não pode numa linguagem de Lomibai, não precisa falar. Lomibai leares lo avid mitzvah la filu lisanami de kavid mitzvah. Talvez a gente pode falar que tudo tá falando o seguinte: você não precisa nem me falar que não pode noivar, que não tem mitzvah nenhuma, nem casar, que você poderia falar que tem mitzvah de prior viar, também não pode. Tashma fala de Tanabed Beshmushdan no Midrash Shmuel Me'arsin, avalokon sin. Falamos o seguinte: pode sim fazer noivado em Cholamoed, porque talvez para outro não pegar. Falou com sim não casa, assim nem faz a seudá do noivado para não juntar simcha e simcha. Mas faz o noivado. Também não faz ibum, porque é uma alegria. Shmamina, assim ficou a regra. O Miamar Shmuel chama aqui no Menachel. Fala, Marai, como é que Shmuel fala? Talvez a pessoa vai falar. Todo dia sai uma voz dele e fala: Bat Ploni Leploni, de Ploni Leploni, filha de fulano para fulano, o campo de fulano para fulano. Então, se vamos deixar o campo de fulano para fulano para outro momento. A filha de fulano para fulano, todo dia sai uma Bat Ploni e fala que Shmuel está com medo que talvez alguém vai pegar. Bat Ploni Leploni. Acabou? Sabe como é que pode pegar? Olha o que fala Gmará. Sabe como é que pode pegar? Talvez outro vai pegar. Berachamim, ele vai fazer tanta tefilá que vai tirar a gzerá lá de cima. Lá em cima já feito a gzerá que é a filha de fulano para fulano. Mas talvez o ciclano vai rezar tanto que consiga passar à frente do fulano, mesmo cortando a gzerá lá de cima. Que Haderava Shamelel, Gabra de Bairach, ele estava vendo aquela pessoa que estava fazendo tefilá. Vê a Mari falando desse maneira para Anitta e pedindo para Kadosh Baruch Hu para casar com fulana. A Mari florava para ele: você não tem que pedir assim para rezar. E se for para você, não vai sair de você. Veiloi não, senão você está fazendo o que? Com fruto, você não está acreditando em Hashem. Baterach chamei de câmera, depois ele viu ele falando: ele estava rezando que se não for para mim que eu morra antes, para eu não ver isso aqui. Falou, Amar, ele falou para ele, para a mesma pessoa: lava mina lach lotibai ela de miltach, fala Gmará. Eu já não falei para você que isso aqui não é coisa que se peça, já não falei que isso aqui não é tefilá. Amar, então, que vai trazer uma coisa que falou Rav, em nome de Rabi Reuven ben Betzervoli, desse também do zivug da pessoa que sempre tem que decretado lá de cima. Amar, Rabi Reuven ben Betzervoli. Da Torá, a gente tem prova que é Hashem que faz o zivug. Na Torá está escrito, lá fala sobre ficar para Yitzhak, Betuel e Lavan falaram, de Hashem sabe isso, a gente não pode ir contra, pode levar a ficar. Está escrito, sobre Shimshon. Pai e a mãe falou, a gente não sabia que era de Hashem que estava botando ali. O Rambam fala que Shimshon ele converteu lá a Filisteia de casar, que não fez isso nenhum. Minaktuvim escrito, Bait Vaon Nachalat Avot, Hashem Shamas Kelet. Isso aqui é um passuco no Mishlei, Bait Vaon Nachalat Avot. Isso aqui Bait Vaon parece que é que você pega isso de herança, mas Hashem que traz a esposa, a mulher, etc. Outra coisa que falou Rabi no nome de Rabi Ben Estravoli. Fala que você com a Braita. Rabi Ben Estravoli. A pessoa só é suspeitado se ele fez alguma verá. Se ele fez, também ele não fez toda, mas fez parte da verá. Se ele não fez nem parte da verá, porque estão suspeitando que ele fez? Porque talvez ele pensou em fazer. Por isso estão suspeitando. Se nem pensou em fazer, sabe por que estão suspeitando que ele fez? Já sabe essa mar. Ele viu outras pessoas que fizeram e riu, achou graça daquilo. Disse que ele achou graça o suficiente para as pessoas que agora suspeitam que ele também fez. Mati Rabiakov, frequentou Rabiakov, Arpu, Bnei Israel, Dvarim Hashem Loken, Alashem Lokihem, Tashilem Lachem Beit, que as pessoas estavam suspeitando de Hashem errado. Você vai falar que Hashem fez alguma coisa errada?
Fala Gumará, Atamle Achisude Avud, lá eles estão fazendo isso para enervar não conta. Tashma Baeka no Moshe Machaneirado no Kosh Hashem, mas a gente sabe falar, fala Gumará, tem isso aqui em Teilim, que as pessoas eles suspeitaram sobre Moshe, e falou a Drashar Rav Shmuel Baritz Kamar, Benamente Shekol Echad Kine Leistom. E Moshe, depois da palhaçada lá de Korach, todo mundo fez o quê? Todo mundo suspeitou que Moshe teve alguma coisa com a esposa dele. Se suspeitaram que está falando todo mundo que suspeita porque teve alguma coisa, pelo menos viu alguém fazer e ficou feliz, como assim, Moshe fez isso? Um sinal de Avud, lá é por causa de inveja, isso não precisa ter motivo. Inveja é inveja. Tashma maravilhoso, Yecher, que me checou de motor, Bedavar vem bom, falou Rabi Yossi, que seja minha parte, né, aqueles que o pessoal suspeita, mas que eu não tenho nada, que eu não fiz nada. E assim falou Rav Papa, que suspeitaram dele, e ele não tinha nada, ele não fez nada. Vai falar que Rav Papa, Rabi Yossi, eles viram alguém, pelo menos, no último dos casos, eles viram alguém fazer e ficaram felizes, falou na caixa, Rabekala de passe, Rabekala de lopasse. Que isso tudo que a gente está falando, que falou lá em nome de Rabi Reuven Ben Strevoli, que é o quê? Que talvez que ele tenha alguma coisa, que ele pelo menos viu alguém fazer e ficou feliz, é quando não passa, o boato não passa, não para. Agora, quando o boato para logo, não tem nada. Vekala de lopasse, Kadkama, que quer dizer uma voz que não para, um boato que não para, Marabai, Amraliem, Domei de mata e uma palga. Um dia e meio já quer dizer que não para. Agora passar com o entrando baixo. Aqui se não parou entre um dia e meio e voltou, mas se parou não tem nada. Porque passa com a minha mãe, ela deu passa com a camatirá. Agora passa com a maneira, não. Isso está falando que parou, se não parou porque não tem nada a ver com o temor de quem está falando. Agora se for por causa do temor de quem está falando, não tem nada a ver, então como se tivesse parado, como se tivesse não parado. Veló Amran, ela deu radar na vata. Isso aqui se não voltou depois. A palavra era Navad trouxe, voltou depois não. Veló Amran, ela deu oivim. A palavra deu oivim, deu a pouco lá, cala. Agora, isso tudo é quando a pessoa não tem inimigos. Mas se a pessoa tem inimigos, a gente assume que a pessoa não fez nada dos inimigos que estão espalhando boato. Mishnah, lá embaixo, e o Tchel está muito bem. A gente não pode escrever contrato, por exemplo, um empresta dinheiro para o outro, e se um agora vai escrever que o cara está devendo, etc. Ele não pode escrever isso. A não ser que mas se o cara que está emprestando não acredita no cara que pegou o empréstimo, a não ser que assine, nesse caso, pode. Ou o cara que está emprestando acredita no quem está pegando empréstimo, mas aquele cara, o escrivão lá, ele não tem o que comer. Ele precisa de dinheiro imediatamente no Halomoed para o Hag. Então, nesse caso, eles contratam ele para escrever, para que ele tenha o que comer. Quando eles arrivam de Mezot, meu moeda, eles não podem escrever Sefer Torah nem de Mezot no Halomoed. Não pode consertar nenhuma letra, mesmo se for de Ezra. Rabiuda Omer Kotevadam Tfilim Mezot Leatzmo. Rabiuda fala que a pessoa pode escrever Tfilim Mezot para ele próprio. E o Teta Mudalef. Ele pode tentar o fio de Tchelet para o tecido dele. Fala agora. Estou a falar Braita. A pessoa pode escrever para ele Tfilim Mezot e pode também fazer atingir esse Tchelet para o tecido. Vai lá, Acherim. Batová, mas se for para outras pessoas, só no favor de Rabi Meir. Rabi Omer, Marim Mocheret Shelov, Rabi fala que pode ter uma malandragem, faz como se fosse para ele, faz como se fosse para ele próprio, depois vende, depois faz outro para ele próprio. Rabi Omer fala, não, você pode escrever e vender se você precisa para dançar para o próprio Hag. Se você precisa para o próprio Hag, não tem problema. Orelei Rav Hananel falou isso, Rav Hananel, e a Amri lá tem de falar Rav Hananel. Alachá, quando eu mostrei outra coisa, Alachá, quando você precisa de dinheiro para o próprio Hag, você pode escrever e vender do jeito normal, para você precisar de dinheiro para o próprio Hag. Ele pode atingir o Tchelet dele, está no Rabanan, fala Braita. Estou vendo a mulher da Chod Tchelet, a pessoa pode preparar lá o fio do Tchelet para o tecido dele, mas não com a ajuda de uma pedra, porque isso aqui é o jeito que se faz no dia de rolo, não pode fazer de rolo moeda. Virar beleza, quer falar sobre a beleza. Caminho fala até na pedra, mas não com uma coisa mais profissional. Pedra é um meio termo. Rabiuda fala o nome dele que é na pedra e não com esse fera que seria o método profissional. Falou até no fera que não precisa fazer shinui nenhum,
para você fazer o tzitzit no Cholomoed, porque isso aqui é para mitzvah agora. Amar Rabi Darman Shmuel vechan Amar Rabi Baraba, Amar Rabi Yochanan Alachá, Ben Beben Perach Alachá, que você pode fazer isso tanto na pedra quanto com esse negócio profissional de enfiar, etc. Ve Alachá, quando teve que dar como, Alachá é que você pode escrever tefilim e do jeito que se escreve e vender, se você precisa disso para assar do Hag, Mishnah e o Teta Mudale. A conversa de Medosh Shoshamim quando é regra, Batalá e Remendo Gzerat Shivá. A Mishnah fala o seguinte: a pessoa que enterrou alguém, algum ente próximo, etc., daquele que tem que sentar Shivá, no mínimo de 3 dias antes do Hag, ficou 3 dias de Shivá, chegou o Hag, parou a Shivá, cortou a Shivá, é como se estivesse dentro do Shloshim. Para Alachá, a gente sabe que a pessoa que sentou Kol Sheu, qualquer tempo antes do Hag, mesmo que foi na véspera do Hag, ele sentou uma Shivá rapidinho, teve uma Nechamá, corta já. A Mishnah trouxe essa opinião, para Alachá a gente fixou que... Quantos dias foi? Como mais mequilo. O quê? Qualquer número de dias. Qualquer número de tempo. A pessoa enterrou alguém Erev Hag, sentou no próprio cemitério, fez uma Nihuma Avelim, não sei o quê. Ali sai assim, fez Nihuma Avelim, mas infelizmente eu fui num caso desse. Corta Shivá, não tem Shivá nenhum. Shmoná, agora se foi 8 dias antes, então teve 7 dias de Shivá, depois teve o 8º dia, Batlou Remendo Gzerat Shloshim, cortou o Shloshim, cortou a parte dos 30 dias. E veja, no Shabbat lá, vem mais pek, porque falaram o seguinte regra: Shabbat ela conta como 7 dias, mesmo sem luto, mas não corta. Regalim, Afsikin e os regalos, os regalim, os 3 regalim eles cortam. Venolim, mas não corta, nem conta. Rabelezer Omer, Mitchakara Bedemugdash, a Shabbat, quando diz que destruiu o Bedemugdash, não tem mais os dias para se pagar os korbanot de Shavuot. Shavuot é como Shabbat, já que é um dia só. Fala Gemara, continua a Mishnah, Rabbi Gemara Omer, Rosh Hashanah Yom Regalim, Rosh Hashanah Yom Kippur é como regalim e corta. Chamim Omer Milot que veio dizer, pelo que deveria dizer. Chamim fala nem como isso, ela atzeret regalim, Rosh Hashanah Yom Kippur é Shabbat. A Atzeret é como regra, mesmo depois que destruiu o Bedemugdash, mesmo que tem um dia só, não tem os dias para pagar o korban, etc. E Rosh Hashanah Yom Kippur é como Shabbat, Alachá com Rabino. Vamos lá, Amarav. Gzerat batlu e amim lo batlu. A Gzerá, o din do Shloshim, ele foi anulado. Mas fala Gumará, os dias que ele precisa contar não foram anulados completamente. Ainda está na contagem normal. Vechena maravuna sem ravuna, Gzerat batlu e amim lo batlu. A Gzerá, o luto dele foi anulado, mas os dias estão contando normal. Não, até os dias foram anulados. Quer dizer, a pessoa apareceu 3 dias antes do Hag, contou 3 dias, agora que o Hag cortou o 7º, o Hag virou 8º. 5 dias a menos. Sem falar, Rav Sheshes. Qual seria o motivo dos dias não anularem? Se ele não fez a barba antes do regra, não pode fazer no próprio regra, porque ainda está dentro dos 30. A Tânia, a cobertura de Medosh é a mesma coisa da regra, que fala a Braita, aquele que enterra, aquele que tem que enterrar antes do Hag, Batrai, Medo Gzerat Shivá, ele anula a Gzerada dos 7 dias. Shmonai, Medo Gzerat Shloshim, 8 dias, anula a Gzerada do Shloshim. Megalecha, pode fazer a barba antes do regra. Mas se ele não fez a barba antes do regel, ele aproveitou que o regel ia cortar o Shloshim, agora depois o regel não vai ter que esperar o Shloshim de verdade. A pessoa não concorda. Uma vez cortou, você não tem essa multa que se ele não cortou antes, não corta. Uma vez cortou o aveluto, cortou o luto, e não tem essa multa que se ele não cortou a barba antes, não pode cortar depois, vai ter que esperar o 30 verdadeiro. Porque o Shloshim de Mitzvah, o Shloshim de Mitzvah, tem que Gzerat Shivá. Kach mitzvah Shivá me bater Gzerat Shloshim. Do mesmo jeito que a mitzvah do aveluto, ela quando tem 3 dias ele já acaba a Shivá, se também quando tem 7 dias acaba o Shloshim. Fala Gemara, quando tem 7, Shivá ve'anon shmonat, a gente viu na Mishnah que tem que ter 8, 7 mais o 8º dia do primeiro dia do Shloshim. Fala Gemara, que essa Abashol ele fala que um pouco do dia já é como todo dia. E o 7º dia ele pode ir um pouco do dia para o Shivá e um pouco do dia para o Shloshim, e mesmo se o 8º dia o regra já cortou até o Shloshim. Maravilha, essa maravilha para Shiló, Alacha, que Abashol, que um pouco do dia serve para o dia todo. O Modim Kamina Abashol, Kamina Mingon, Abashol, que Shechal Shmini Shiló, Leandro Shabbat, Vereva da Regra. Quando cai o 8º dia no Shabat,
véspera do Regel. Porque aí o quê? Chamou da Galech, o Erev Shabbat, que ele pode fazer a barba Erev Shabbat. Por quê? Porque o oitavo dia vai ser Shabbat, véspera do Regel. Ele vai cortar os Shloshim, mas como o Shabbat, como o oitavo é Shabbat, eles concordam nesse caso com Abba Shaul, que o sétimo valer um pouco para cá, um pouco para lá, pode cortar no próprio Erev Shabbat. Que como que a gente vai aquela braita que fala, falou Avel que está no sétimo dia, que vem que chama do Menachem Siló, o Tabrechitza. Já que o que? As pessoas já estão saindo, aqueles que estão consolando desde que estavam no sétimo dia, já pode tomar banho. Queimando como quem? Como Abba Shaul. Como Abba Shaul que fala que o sétimo dia é um pouco para cá, um pouco para lá. Senta no Shloshim, já pode tomar banho. Amarabai, Alachek Abba Shaul, Alachek como Abba Shaul, Beyom Shiva, como no sétimo dia do luto. O Modim que Abba Shaul, Beyom Shloshim. E Ramim concordam com ele no 30º. Que é um pouco para o 30º, um pouco para lá. De Amrina, que Satam coloca falar um pouco do dia como todo dia. Rabba Malachak Abba Shaul, Beyom Shloshim. Rabba fala que Alachek como Abba Shaul no 30º dia, que é um pouco para Beyom Shloshim, um pouco para fora, um pouco para o ano. Vendo que Abba Shaul, Beyom Shiva, mas eles falam que Alachek não é como Abba Shaul no Shiva, que a Shiva tem que ser completa. O Near de Amrei, e o Near de Ramim de Anda falar, Alachek Abba Shaul, Beyom Bezor, Alachek como Abba Shaul, tanto no Shiva como no Shloshim. E Amar Shmuel, Alachek Beyom Mekebe, que Shmuel fala que Alachek é como o mais leniente nas leis de luto. Shloshim Yom Minalan, da onde a gente tem isso, que tem esse Shivá são os 7 dias, onde tem esse negócio de 30 dias para ter essa, também rigor de 30 dias. Yalif Pera Minazir, a gente aprende isso do Nazir. Ktivach, está escrito aqui sobre quando Moshe e Aaron foram, Aaron e os filhos dele não fazerem luto quando faleceu no Davi Aviu, está escrito Rashechem al Tifrau, não corte seu cabelo, não deixe seu cabelo crescer que nem todo mundo. Eles lá não tiveram costume de luto. O Ktibad está escrito sobre Nazir, Gadel Pera Seroshó, deixa crescer o seu cabelo. Mareala no Shloshim, vai ficar no Shloshim. Aqui está Gadel Pera, lá está Tifrau, do mesmo jeito que o mínimo de Nazir é 30 dias, tem 30 dias de Aveluto que não pode cortar cabelo. Também da onde sabe que no Nazir é 30 dias. Da onde? A Maravmat, uma Stam Nezirut, a pessoa que vai ficar Nazir, 30 dias mínimo. Quer dizer, não 30 dias, 30 dias e acabou, definido. Maitama, qual o motivo? A Marcrata está escrito no Pasuk, está escrito lá em Pasuk, no Nazir, Kadosh Ye, vai ser santo. Ye Begimadret Latinat, o Avu. Kadosh Ye, você vai ser santo, Ye, a Gimatria de Ye, Yuda 10, Rei é 5, Yuda 10, Rei é 5 de novo, é 30, então é 30 dias. Amaravuna Bereid Raveshua, Kolo Modin Kachakach Lishi Shalol Yod Erev Regel. Todo mundo concorda quando o terceiro dia cai no Erev Regel que o Regel corta. Shearsur Bereketzada Erev, que ele é proibido, mas mesmo assim ele é proibido tomar banho até a tarde. No começo do terceiro dia ele ainda tem o costume de Avelut. Só de tarde, perto do Regel, que ele pode começar a tomar banho, etc. Maravilha, Gambarei de Raveshua, Ashkartinu, Lerav Papa, Deatve, Camerei. Eu vi Rav Papa e Rav Papa que estavam sentados estudando, falando o seguinte: Gravunda Berei de Raveshua, Gravunda Berei de Raveshua, que só pode tomar banho de tarde. E cadê? A gente fala Maravilha, Gambarei de Raveshua, Ashkartinu, Lerav Papa, Leravunda Berei de Raveshua. Se a gente falar que foi Rav Papa que eles acharam, e também Ravunda Berei de Raveshua, Deatve, que eles estavam sentados os três. Cabra, eles estavam falando, se caiu o terceiro dia deles serem no véspera do Regel, que ele só pode tomar banho de tarde perto do Regel, que aí sim cortou a veluto dele.